Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo. Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora Schemiller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha. Então, vamos para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é lâmpada para o nosso caminhar. Aquele que nela andar não se desviará. E no último vídeo da leitura da Bíblia, nós fizemos até 12 de Romanos. Agora, vamos iniciar no 13. Então, sem muita conversa, bora para a leitura. Sou atraída pela sua glória. Então, vamos lá. No 13 de Romanos, o textuário diz: submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem receberão sobre si mesmo a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu então não queres temer a autoridade? Faze o que é bom e terás louvor dela. Isso é verdade. Porque ela é um ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário que sejais sujeitos, não somente pela ira, mas também por causa da consciência. E também por essa razão pagais tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente sobre esta mesma coisa. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem deveis tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A nenhum homem deveis coisa alguma, senão o amar-vos uns aos outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Por isso, tu não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: tu amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se a gente ama o próximo como a nós mesmos, faremos sempre o bem e jamais o mal. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. E então, conhecendo o tempo, que já é hora de despertamento do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando cremos. A noite é passada e o dia é chegado. Portanto, rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. E nós caminhamos honestamente, como de dia, não em tumultos, nem em embriaguez, nem em orgias, nem em devassidão, nem em contendas e inveja. Mas revestir-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façam provisão para a carne, para cumprir suas cobiças. 14. Tolerância para com os fracos na fé. Recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos, porque um crê que ele pode comer todas as coisas, e outro que é fraco come ervas. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julgas o servo de outro homem? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas ele está firme, porque Deus é capaz de o fazer ficar em pé. Um homem considera um dia superior ao outro, e outro considera todos os dias iguais. Seja cada homem completamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera o dia, considere para o Senhor, e aquele que não considera o dia, para o Senhor não considera. E quem come para o Senhor, come porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum homem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. Portanto, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Porque para isso Cristo morreu, e ressuscitou, e tornou a viver, para que ele pudesse ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas por que tu julgas o teu irmão? Ou por que tu desprezas teu irmão? Porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, então, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.
Eu falo aqui em casa o meu filho. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Por isso que nós temos que saber como andamos, como falamos, como vivemos nesse mundo. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes decidi isto, em não pordes tropeço ou escândalo no caminho do seu irmão. Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus, que não há coisa alguma imunda em si mesma. Mas para aquele que pensa que alguma coisa é imunda, para esse é imunda. Mas se teu irmão se entristecer com o teu alimento, tu não andas em amor. Não destruas com o teu alimento aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nessas coisas serve a Cristo é aceitável a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e as coisas que são para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa do alimento a obra de Deus. Todas as coisas são de fato puras, mas são más para o homem que come com escândalo. Vixe. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem alguma coisa que teu irmão tropece, ou se ofenda, ou se enfraqueça. Tu tens fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo nas coisas que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque ele não come por fé. Pois tudo o que não provém de fé é pecado. 15. Cristo nos dá o exemplo da abnegação. 15. Assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós agrade ao seu próximo para o seu bem e edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Porque todas as coisas que foram escritas anteriormente para nosso ensino foram escritas para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora a Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que, com uma só mente e uma só boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Porque eu vos digo que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isto eu te confessarei entre os gentios, e cantarei ao teu nome. E outra vez ele diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, e exaltai a todos os povos. E outra vez diz Isaías: haverá uma raiz em Jessé, e aquele que se levantar para reger os gentios, nele os gentios confiarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito Santo. Eu mesmo, meus irmãos, tenho sido convencido a respeito de vós, de que também vós estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, capazes também para admoestar uns aos outros. Porém, irmãos, eu vos escrevi em alguns pontos ousadamente, para lembrá-los, por meio da graça que me foi dada por Deus, que eu seja ministro de Jesus Cristo aos gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que a oferta dos gentios seja aceitável, santificada pelo Espírito Santo. Por isso eu tenho que me gloriar em Jesus Cristo, nas coisas pertencentes a Deus, porque eu não ousaria falar alguma coisa que Cristo não tenha feito por mim, para fazer os gentios obedientes por palavras e obras, pelo poder dos sinais e maravilhas, através do poder do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, eu tenho pregado plenamente o Evangelho de Cristo, e dessa maneira me esforcei para pregar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamentos de outro homem. Antes, como está escrito, aqueles a quem ele não foi anunciado ouvirão, e os que não ouviram o entenderão. Razão pela qual
também muitas vezes tenho sido impedido de ir até vós. Mas agora, não tendo mais lugar nessas regiões e tendo um grande desejo há muitos anos de chegar até vós. Quando eu viajar para a Espanha, irei até vós, porque eu espero ver-vos na minha viagem e para lá ser conduzido por vós pelo caminho, após ter primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora eu vou para Jerusalém, para ministrar aos santos, porque agradou aos da Macedônia e Acaia fazerem uma certa contribuição para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhe agradou de fato, e eles são seus devedores, porque seus gentios foram feitos participantes das suas coisas espirituais, também é seu dever ministrar-lhe as coisas carnais. Portanto, quando eu tiver completado isto, ele tiver selado este fruto, passando por vós, irei para a Espanha. E sei que, quando eu for até vós, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Agora eu suplico, vós irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntos comigo nas vossas orações a Deus por mim, para que eu seja livrado dos incrédulos que estão na Judéia e que meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos, para que eu chegue até vós com alegria, pela vontade de Deus, e possa revigorar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. 16 de Romanos. Recomendações, saudações e votos. 16. Recomendo-vos Febe, nossa irmã, que é serva da igreja, que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e para que ajudeis em qualquer coisa que ela de vós necessitar. Porque ela tem sido a ajudadora de muitos e também de mim. Saudai a Priscila e a Áquila, meus colaboradores em Cristo, em Jesus Cristo, os quais pela minha vida expuseram seus próprios pescoços, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai meu amado Epêneto, que és as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Antrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, que são notáveis entre os apóstolos, que também estão em Cristo antes de mim. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso colaborador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, escolhido no Senhor, e a sua e minha mãe. Saudai a Ansígrito e a Flegonte, e a Hermas, a Patrobas, a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com beijo santo. As igrejas de Cristo vos saudam. E suplico vós, irmãos, que observeis os que causam divisão e ofensas contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre. E com boas palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos. Porque a vossa obediência veio a ser conhecida a todos os homens. Alegro-me, pois, em vosso nome, mas eu ainda quero que sejais sábios no que é bom e ingênuos para o mal. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Timóteo, meu colaborador, e Lúcio e Jason, e Sosipatro, meus parentes, vos saudam. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Gaio, meu anfitrião, e toda a igreja, vos saúda. Erasto, tesoureiro da cidade, vos saúda, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora,
aquele que é poderoso para estabelecer segundo o meu evangelho. É a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do ministério mantido em segredo desde o início do mundo, mas que agora se manifestou e pelas escrituras dos profetas, segundo os mandamentos de Deus eterno, se fez conhecido a todas as nações para a obediência da fé. Ao Deus único e sábio, seja a glória por Jesus Cristo para sempre. Amém. Escrito aos romanos de Corinto e enviado por Febe, serva da igreja em Cencreia. E aqui termina o livro de aos Romanos. E depois nós vamos ler a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Porque pelo que me parece daqui em diante, são as cartas que Paulo escreveu ao povo de Deus, as nações. Segunda carta aos Coríntios. E assim nós vamos embora e já estamos quase terminando. Depois carta a Gálatas, Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, depois aos Tessalonicenses, Timóteo, segunda carta aos Timóteo, carta a Tito, aos Hebreus, Filemão, carta a Tiago, tem Pedro, carta João, mas são tudo curtinho, parece que é muita, como não é. Depois a terceira carta de João, Judas, aí vem o fim, que é Apocalipse, né? Que é o livro da revelação. Então, gente, esse foi a leitura dos capítulos de hoje, gente. Bora ler a Bíblia. Mas é como eu te digo e como sempre eu vou dizer, quando for ler a Bíblia, tenha temor para com Deus, né? Tenha temor e caráter para com Deus, para não se pegar o livro de Deus e pegar a palavra de Deus e distorcer tudo que está escrito aqui. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe grandemente. Bora ler a Bíblia, que a leitura da Bíblia nos edifica cada dia mais, né? Quando a gente lê a Bíblia, as coisas que a gente for fazer errado, Deus, o Senhor não vai fazer mais. Porque, como eu disse, a Bíblia nos confronta com os nossos erros e com as nossas concupiscências. Então, e vamos ler a Bíblia, gente. É isso. Bora ler a Bíblia. Bora. A Bíblia diz: ide-vos e pregar o evangelho a todos. Aquele que crer será salvo. Aquele que não crer será condenado. É isso. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Papai do Céu permitir.